primeiro a gente entender que as catástrofes, de uma maneira geral, né, e não só essa que nós estamos vivendo agora, ela tem sido uma constante na evolução da humanidade. Na Grécia Antiga, né, essas tragédias gregas tinham um papel educativo muito importante para fazer a parte, inclusive, da formação do cidadão e instrumentalizar os legisladores para rever as leis do Estado e da polis, da cidade. Então, a gente vê que essa dimensão pedagógica é uma coisa que acompanha. E se a gente perder a ocasião, por isso que você falou agora, Ricardo, de aproveitar, né, as lições e os deveres de casa, o que é que nós temos que fazer. Então, cada tragédia é uma lição, uma mensagem tão urgentes quanto a retirada dos escombros. Isso aí é uma coisa que a gente. Cláudio, pode ir passando. Então, o Rio Grande do Sul está vivendo a sua maior tragédia, né? Cidades inteiras devastadas, a televisão não cessa de mostrar, populações tendo que abandonar suas casas e, sobretudo, perdendo tudo que foi construído ao longo de uma vida, o que não é fácil. Você, quando você tem seus 60, 70, 80, 90 anos que você economizou, juntou e lá se vai tudo pela lama, né? Pode avançando, Cláudio. Esse drama a céu aberto tem sido palco de acontecimentos trágicos, mas também de acontecimentos admiráveis e edificantes. Eu acho que aqui é que nos interessa, é de ver o que pode ser edificante no meio dessa destruição. Para mim, o cavalo caramelo, que é o símbolo da identidade gaúcha, pode passar, Cláudio, sendo resgatado do telhado de uma casa inundada, sensibilizou toda a nação porque era um símbolo de vida de um povo. E a nossa vida é pautada por um tempo cronológico, né? Um tempo material, finito, marcado pelas perdas, pelos traumas, pelos desastres e pelas catástrofes. São ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, né? Então, nessa linha do tempo, tudo pode acontecer a qualquer momento, mas a vida não se resume à sua materialidade. Eu acho que nesse nosso comitê de saúde mental e espiritualidade, a gente tem que estar atento a essa dimensão do invisível, né? A vida não se resume à sua materialidade. Existe uma outra dimensão da vida, que é o imaterial, aquilo que é eterno, que nem a morte nem as catástrofes destroem. Quando o material desmorona, quando as catástrofes e acidentes aparecem, a dimensão transcendental surge para ressuscitar, reconstruir e corrigir atitudes e comportamentos, né? Só pelo reforço desses valores básicos que constituem uma nação se pode ressuscitar o que é imaterial. Então, nessa reconstrução, a espiritualidade tem um papel fundamental, porque essa dimensão do invisível, daquilo que dá força. E a espiritualidade, nós já definimos aqui no nosso comitê, como sendo uma energia ativa, uma consciência cósmica da vida como uma teia de relações. Tudo está ligado, cada coisa se conecta com outra. A essência da espiritualidade é o amor incondicional, esse amor criativo, que é a fonte de esperança para todos nós. E a sua expressão é a solidariedade, o acolhimento e respeito a toda forma de vida, que é isso que nós estamos observando. Aí aqui eu me lembro mais uma vez daquele provérbio popular que explicita essa realidade, né? Pode passar, Cláudio. Um pássaro pousado em um galho não tem medo de que o galho se quebre, porque sua confiança não está no galho, mas nas suas asas, na sua capacidade de voar. Os galhos que se quebram são os acidentes, os desastres, as catástrofes, as perdas que constituem esse tempo material. Muitas vezes é quando o galho se quebra que descobrimos que somos aves, que somos pássaros voadores. É quando o lado imaterial, eterno, ressurge, com a missão de reconstruir no campo simbólico
o que foi destruído no campo material. Tem aqueles que caem e permanecem caídos e perdem a sua vitalidade como galhos secos. Ele não tem nem consciência que ele é um pássaro. São os que adoecem de transtornos mentais, como a depressão e outras mais. Tem aqueles que foi preciso o galho se quebrar para que eles descobrissem suas identidades, suas missões e revisassem os seus valores e os seus voos. Esses não adoecem, são como o pássaro fênix, né? Os que renascem de suas próprias cinzas. Então, o Brasil e o mundo têm vivido momentos desestruturantes das relações interpessoais e sociais. A cultura do ódio, alimentado pelas fake news, pelo negacionismo, pelas polarizações, tem desestruturado famílias e toda a sociedade, né? Valores cultivados durante gerações viraram escombros, lixos ao céu aberto, tal qual os escombros materiais desse desastre ecológico. E eis que destes escombros materiais desperta em toda a nação um desejo de resgatar a solidariedade, né, que é a expressão do amor incondicional, um dos valores da convivência pacífica. A solidariedade é um valor eterno, é a única maneira de pacificarmos os relacionamentos desfeitos, de reconstruirmos pessoas, famílias e cidades e de toda uma nação, né? E a solidariedade, ela tem um valor muito importante, que ela nos aproxima independente da cor, do partido político e do credo. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa ter muito presente, porque no mundo do negacionismo e das mentiras, nós estamos no campo das ideias, dos debates, mas quando acontece uma catástrofe como essa, nós estamos no material, é o escombro, é vendo aquilo dali, o que é que resta? O humano só. E é nessa hora que nós temos que partir para reconstruções. E aqui, as igrejas, que muitas se consideram guardiãs desses valores espirituais, eu acho que está na hora, elas precisam rever seus conceitos. Porque o comportamento de quem é espiritualizado, ele é diferenciado dos outros. É de quem tem amor no coração, de quem acolhe, respeita as outras formas de expressar a fé e jamais nutre um discurso de ódio ao diferente, porque não é branco, porque é amarelo, porque é preto. A espiritualidade, ela deve promover consciência crítica, se alinhar com o amor universal incondicional e jamais se alinhar a valores partidários e temporais, porque aí é o poder, e o poder é o contrário do amor. A dor de um é a dor de todos nós. Nós estamos olhando para o Rio Grande do Sul. Eu me lembro na segunda-feira passada, uma pessoa falou que, ó, vendo tanta água no Rio Grande do Sul, invadindo tudo, aquilo mexeu com ela. Ela viu que ela tinha dentro dela muitas mágoas, muitas águas que estavam lá, e ela chorou muito e viu que o que estava acontecendo fora refletia o que ela estava sentindo por dentro. Então, as emoções, elas nos unem, e são as ideias que nos dividem. Então, tá faltando mais, a gente estar mais próximo do humano pelo que nos liga do que pelas essas ideias que nos separam, né? Uma nação não se constrói só na materialidade, e sim promovendo valores como o respeito à diversidade, à natureza e a seus povos originários. Quer dizer, está havendo muito gasto, se gastar muito dinheiro para reconstruir o material que foi destruído no Rio Grande do Sul. E se não houver uma força nesse sentido de reconstrução simbólica, de os valores que precisam, eu acho que nesse momento o Rio Grande do Sul está sendo o terapeuta do Brasil, eu diria. Essa é a lei do retorno. Se plantamos o ódio, se atacamos as bases de uma sociedade, se negamos a ciência, desrespeitamos a cultura de um dos povos que constitui a identidade de uma nação, essa nação está condenada à sua extinção. A história tem nos ensinado isso. Só colhemos o que plantamos. Dessa catástrofe ecológica, pode passar, Cláudio. Dessa catástrofe ecológica, podemos tirar pelo menos 3 lições, né? Primeiro,
será pela empatia e a solidariedade que podemos reconstruir a nossa nação, o nosso povo. Segundo, o ressurgimento do sagrado valor da vida. Eu nunca vi tanta gente tentando salvar os bichinhos, os animais. De primeiro, mal se salvava as pessoas. Agora, parece que a questão que é aquela dimensão, a música eu não sei se é do. Não me lembro, que ele diz: tudo que se move é sagrado. Né? Que a gente volta, é o retorno desse respeito àquilo que se move, que é vida. E o terceiro, precisamos acolher cada vez mais de mim, cuidar de mim, do outro e do planeta. E qual foi a sua lição que você aprendeu? Eu acho que eu queria que com essa reflexão a gente pudesse conversar um pouquinho, talvez aprofundar um pouco, antes da gente começar a discutir o que é que a gente poderia fazer. Então, a palavra está com vocês aí. Quem gostaria de falar alguma coisa? Que depois seria essa proposta de fazer um mutirão nacional de cuidados do povo gaúcho, né? Com o CABSIM, a Bratecom e a Associação Brasileira de Psiquiatria Social. Mas talvez antes de entrar nessa parte aí, a gente podia comentar, refletir um pouquinho. Pode tirar, Cláudio, esse aí. Eu vou falar alguma coisa que eu tenho pensado e escrito muito sobre isso. Sim. O positivo que eu vejo é que foi resgatado o humanês. Humanês, que é a Sim. língua, que quer dizer, isso já foi decantado, né? É, Se não verdade. falar a língua dos homens, não adianta nada, né? Falar francês, inglês e tal. Então, eu acho isso muito importante, que ela veio à tona dessa forma. Então, infelizmente, foi forte, mas está à tona agora. Vamos aproveitar para Exatamente. não deixar perder. Então, é a pergunta: o que é que eu aprendi, o que é que eu vi de positivo nesse negativo? Né? E aí um paradoxo. Santo Agostinho ele dizia que as grandes mudanças na vida de uma pessoa, e eu diria de um povo, é fruto de um grande amor, de uma grande dor. Ora, o amor é muito poderoso, ele une, aproxima, tem uma energia muito grande. Se com o amor a gente não está conseguindo, aí vem a dor. Aí a dor, de repente, nos aproxima, que é o outro lado, não é? Quem gostaria? O que é que eu aprendi? O que é que me chamou a atenção de positivo? Essa metáfora aí do galho, doutor Adalberto, que o pássaro, quando está no galho, ele não tem medo que o galho quebre, né? É mais ou menos isso. Porque as pessoas quebraram os galhos lá, tudinho. E eles têm que se pegar neles mesmo, nas próprias asas. Exato. Elise, você levantou a mãozinha? Levantei. Assim, para mim, além da dor, né, da gente presenciar aquelas cenas horríveis, para mim significou uma nova ligação com o mundo. Eu acho que desde a Covid eu estava muito reclusa. E com essas enchentes, tudo que a gente viveu, eu fui ser voluntária no Fundo Social, que para quem não é de São Paulo, fica no CEAGESP. E as cenas que eu vi me comoveram num nível. O número de voluntários era enorme, não tinha o que fazer de tanta gente que estava lá de voluntário. Os galpões são imensos, estavam abarrotados. E eu vi uma solidariedade, eu vi pessoas que não estavam cansadas, pessoas que não estavam reclamando, pessoas que estavam sem comer, voltadas para o outro. Cada caminhão que saía era uma comemoração. Então, assim, foi um exercício de solidariedade, que eu acho que foi importante, talvez até para o planeta, né, Adalberto, mas para mim também foi muito importante como pessoa. Pois não. Ricardo? Então, queria fazer uma reflexão aqui sobre... a gente está numa época
pós-pandemia, que já foi uma crise, mas uma crise diferente de medo, né? Do encontro um com o outro, o isolamento, lockdown, aquelas coisas todas. Ano passado já houve uma enchente no sul que foi sem precedentes. E agora, um ano depois, vem esse nível de enchente com 90% dos municípios do estado. Eu acho que tem um tema que está sendo muito interessante, que é uma massa crítica de sofrimento tamanha que pode nos alavancar para uma saída de uma anestesia. Porque quando aconteceu a pandemia, eu lembro que a gente falava, vai haver uma mudança de consciência pós-pandemia. Houve. Mas a impressão que dá é que não houve, voltou Não para uma houve. certa normalidade. Então, eu acho que agora a coisa está vindo, quando a gente falava, pode ser que novas gerações peguem mudanças climáticas, eu acho que está vindo na cara da gente 5 metros de altura, que a gente não pode nem imaginar o que é isso. Cobrir uma casa, 4 metros, 5 metros. E parece que o aeroporto de Porto Alegre só vai abrir em setembro. Quer dizer, é um negócio que ainda está acontecendo, sem precedentes. A família da minha esposa é de lá, ela foi para lá uns dias antes e demorou uma semana para voltar para casa. E eu fiquei comparando onde eu moro, São Paulo, com Porto Alegre. Aqui está um mês sem chover. Então, o contraste que está acontecendo, aqui a secura, lá a chuva, o sofrimento. E eu acho que talvez a questão é a massa crítica de sofrimento, que talvez seja uma oportunidade para a gente romper essa bolha da individualidade em direção à solidariedade, como você tem falado, e à familiaridade. E eu Verdade. acho que a gente está vivendo uma oportunidade agora. Infelizmente é pela dor, mas eu acho que o caminho agora é um É. caminho. A gente tem que se E você, preparar para isso. exato. E você colocou bem, o Covid nos isolou. Foi a única catástrofe que a gente não podia se aproximar para ajudar, tinha que se afastar. Aí parece que agora as enchentes saiam das casas de vocês, né? É a hora da gente sair para ir para fora. Sim, tem outra mãozinha ali. Pedro. Ok. Nesse entendimento do que a gente está vendo, tipos de linguagem que está vindo para nós, né? E a leitura que às vezes fica distante do entendimento pequeno, que às vezes a gente tem em relação às coisas que acontecem em volta de nós, em volta do nosso estado, do nosso país, e a gente fica muito preso a isso. Quando veio a Covid foi para a gente refletir. Por isso que ninguém podia falar, está todo mundo de máscara, foi para refletir. Eu estou vendo que agora, essa questão dessa linguagem agora lá no Sul, ela veio para mostrar à vista. Você está olhando, você está vendo o que está acontecendo. E é uma grande oportunidade nesse momento, a gente juntar tudo isso e não deixar morrer essa semente, porque, vamos dizer assim, o que aconteceu não tem como mudar, mas tirar aprendizado do que aconteceu, acho que é aí que eu acredito que é esse chamamento que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo aqui. Então, eu acredito que as mudanças elas têm acontecido, mas elas são pequenas. Eu não acredito que não esteja havendo mudança, mas as mudanças elas acontecem. Por exemplo, hoje eu estou falando aqui com vocês. Antes da Covid, eu não estaria nem falando nada. Hoje eu já estou, né, caminhando, capengando, mas já estou caminhando com essa visão. A visão já abriu, né? Então, eu Exato. acredito que o caminho é esse mesmo, refletir e ver o que aconteceu e o que cada um pode fazer sem olhar quem, nem aonde está acontecendo, lá nos Estados Unidos, no Japão, não importa. É o ser humano que está É a sofrendo humanidade que aquela está dor ferida. e que cabe a gente, né? Somos uma coisa só. Eu sempre penso assim. Obrigado. Valeu. Anderson. Valeu, Pedro. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui em Porto Alegre, né? Fiquei uma semana fora de casa porque a água chegou uma quadra na minha casa, né? Foi sair correndo, graças a Deus agora estou de volta.
né? Ainda tá barulho e coisas aqui, o pessoal voltando para o meu bairro, tem bastante gente com casa alagada. Mas eu só queria destacar um ponto, assim, para vocês. Eu acho que vocês falaram da solidariedade, eu acho muito importante isso que o professor Adalberto falou, mas eu só observar também, colaborando com esse aspecto também, a observação dos pequenos detalhes, sabe? Acho que as pessoas estão se unindo pela aproximação. Eu acho que vocês aí estão vendo toda essa solidariedade que está mobilizando quem está fora e está enxergando o que está acontecendo aqui. Levou uma semana para o que acontecia aqui chegar fora, romper a bolha e sair para fora, né? O que estava acontecendo aqui. Mas eu percebendo nos grupos do WhatsApp, por exemplo, assim, um grupo de WhatsApp do meu prédio, um grupo de WhatsApp do meu bairro que não existia, sabe? E as pessoas trocando informação, colaborando, sabe? Tá uma rede de solidariedade e as pequenas ações que eu acho que é importante, assim, ó, de toda e qualquer ajuda é válida, sabe? Seja a pessoa que deu um caminhão gigante de ação, ou como eu vi uma ação de uma pessoa que deu um punhadinho de arroz e feijão, sabe? Que era o máximo que ela tinha para oferecer, sabe? Então, acho que toda essa É. mobilização, né, de solidariedade nas pequenas ações, né? E eu acho que a gente também É. tem que trabalhar no sentido de trazer essas informações para esse senso de aproximação, de acolhimento, de cuidado um com o outro, né? Para também tirar o antídoto de outra preocupação também, que é fake news, né? Aquilo que vai minando e Verdade. vai tirando a informação importante, né? É. Sobre isso que você está falando, eu vi lá no Ceará, num bairro super popular, uma senhorinha comprando quatro escovas de dente. Aí alguém brincando, a senhora vai comprar quatro? Não, eu vou mandar para o Rio Grande do Sul, o pessoal que está precisando. Ela, pobre, coitada, lá de uma favela, comprando quatro escovas de dente, que é o dinheirinho que ela tinha, mas ela comprou, enrolou o pacote, botou lá para. Que são esses pequenos gestos. Professora Marluce, de Recife. Uma coisa assim, eu acho que você utilizou o termo mais agregador, né? Uma linha condutora, né? E uma coisa assim, essa diferença, né? Voltando a colocar o que Ricardo colocou e Elise, né? Desse isolamento da pandemia, que de fato ele meio que se perpetuou. Então, não é que nem voltou à normalidade. Então, se teve uma extensão em termos de contatos virtuais e os contatos reais diminuíram bastante. Né? Então, assim, eu fico pensando que lição, né? Quando a gente pensa a história do, do, do pássaro, né? Primeiro ele precisa acreditar. E aí eu acho que essa é uma oportunidade de reforçar a crença das pessoas e de nós mesmos, que o que a gente tiver buscando e fazendo, vai fazer a diferença para as outras pessoas e para a gente. Então, isso, de certa forma, o alimentar constante, né, da esperança, né, não deixar morrer a chama da esperança, né, porque a gente continua vendo coisas terríveis, né? Mas que isso não nos sirva, não ajude, não nos deixe imóveis. Então, é um pouco isso que eu vou Beleza. trazer. Obrigado, Marluce. Isabelle, lá de Lisboa. Então, muito obrigada pela sua apresentação tão clara. E continuando com a linguagem simbólica, eu fiquei pensando assim que antes de reconstruir, vai ter que fazer uma faxina, tirar os escombros e fazer uma faxina desse barro todo, né? E acho que esse barro, do ponto simbólico, do ponto de vista simbólico, é o barro justamente do individualismo, das fake news, dessa cegueira, né? Então, acho que vai ser importante esse tempo de reflexão do que precisa ser limpado, né, da sociedade para poder reconstruir alguma coisa. E pensar também que agora, como disse o Pedro, a gente... Aí eu estava confiando você... Não é alemão. Estão dizendo que eu estou falando alemão. Não, nós estamos ouvindo. Tá, mas tá bom, é que apareceu. Mas então que essa cegueira de que a Terra está gemendo, e isso é uma coisa que a gente precisa mesmo tomar consciência, né?
desse drama que a Terra está vivendo e que está nos atingindo agora. Ok. Obrigada. Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Sim, né, é que eu estava pensando numa coisa, a Isabelle falou, e foi muito interessante, que tem muito a ver com o que eu ia falar. Né, só para, primeiro, constatar que o autismo explodiu na pandemia entre as crianças, mostrando que não é genético, autismo tem a ver com condições de relacionamento, Ambientais. assim, desfeitas, né? Então, e agora, eu pensei muito na imagem do dilúvio, né? De um processo, Arca de Noé com os animais, e ao mesmo tempo que tem esse aspecto de limpeza, de lavagem com a água, ao mesmo tempo a gente está encontrando o desumano no processo, que para mim está sendo mais difícil, que é gente que não quer abandonar as casas porque tem medo de ser assaltado. Está aparecendo agora. Quer dizer, o desumano, aí fazendo um paralelo com barro. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo de expor o humano nu e cru, gente querendo ganhar dinheiro, assaltar durante esse desastre, e ao mesmo tempo essa força linda, maravilhosa do humano, da solidariedade acontecendo. Então, eu acho que as coisas estão muito polarizadas e muito cruas da nossa cara na televisão. Então, penso que como que a gente poderia ajudar? Essa é uma grande questão, né? Beleza. Professora Eu, Olga, que está com a mãozinha ali para cima, que é gaúcha, é psiquiatra e é a vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social. Fazemos um páreo de pessoas engajadas. Então, professora, pode falar. Então, eu agradeço estar aqui, porque é a primeira vez nessa desgraça que está acometendo o meu estado. Eu participo de um grupo público, assim. Ah, esse dilúvio me pegou fora de casa. Eu estava na Bolívia primeiro e depois eu estava na Bahia, num retiro maravilhoso, em que uma das regras era largar o celular, porque a gente estava honrando o sofrimento da escravidão no Brasil, o sofrimento dos escravizados e as suas rotas de liberação, e foi maravilhoso. Só que quando eu liguei o celular, eu soube que uma grande desgraça estava nos acometendo exatamente nesse mesmo momento. E eu não pude voltar para minha casa. Então, eu estou, neste momento, uma exilada climática que, por ter muitos recursos, pôde comprar outra passagem e via Montevidéu. Então, eu cheguei na fronteira do Rio Grande do Sul, onde eu estou agora, com o Uruguai, na casa da minha filha, onde eu estou muito bem acolhida, e a razão pela qual eu não sabia se eu poderia participar é porque é o aniversário da minha netinha, de 6 anos. E então eu estava numa festa. Verdade que eu não estou conseguindo curtir as festas como normalmente eu curto, porque é impossível ficar realmente feliz no momento em que tem tanto sofrimento em volta, né? Então, eu tive, a propósito deste encontro, assim, as nossas criatividades são mobilizadas por estes momentos de encontro, de solidariedade. Então, eu pensei duas coisas que talvez possam ser nesse caminho do que fazer. O que me preocupa? Eu sou também uma estudiosa das questões climáticas. O que eu mais faço na vida atualmente, que eu estou aposentada do meu trabalho diuturno, universitário e clínico, é tentar aumentar a consciência minha, em primeiro lugar, e em geral, sobre as mudanças climáticas e o que a gente precisa fazer para combatê-las. Bom, elas
estão na minha cara agora. Eu também não pensei, eu pensava nos meus netos, para ser bem honesta, quando eu fazia minhas palestras e minhas intervenções, eu não imaginei que eu ia sofrer isso na carne. Não estou sofrendo na carne porque não estou com água por aqui, porque não estava em Porto Alegre, mas estou sofrendo de outro jeito. As duas ideias são as seguintes. Primeira, que as grandes cidades incharam, especialmente no Brasil, não conheço de perto as outras realidades, mas no Brasil, elas incharam na década de 70, com o advento do agronegócio, mal conduzido pela nossa ditadura militar, em que os pequenos produtores abandonaram a troco de banana suas terras e foram para a cidade, na esperança de ter educação e saúde. Isso eu testemunhei diariamente na minha pesquisa de campo, no entorno das cidades em Porto Alegre. Então, talvez seja uma oportunidade agora de ajudar algumas pessoas que não conseguiram viver bem na cidade, porque é impossível para todo mundo encontrar espaço em cidades inchadas e que não conseguiram se adaptar ao enxume. Nós éramos aproximadamente entre 60 e 70, talvez menos, pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas estavam no campo, né? Na década de 70. Agora nós somos 85%, 90% das pessoas nas cidades. Então, uma das ideias é aproveitar esse desastre ecológico e fazer um mutirão no qual nós poderíamos participar, assim como profissionais da saúde mental, com as pessoas perguntando o que elas encontram na grande cidade, de onde é que elas são, por que elas vieram para a grande cidade. É isso que elas querem para elas mesmas e para o futuro dos seus filhos? Porque o que a gente sabe é que tem agora uma resposta mágica no Rio Grande do Sul, que é fazer um grande canal na Lagoa dos Patos, para que a água seja vertida no oceano. Isso é uma ideia pouco prática, muito cara. O que nós temos que fazer é voltar a liberar as margens dos rios para que a natureza possa cumprir o seu ciclo, né? E plantar muitas árvores. Então, essa é a primeira ideia, que a gente pudesse aproveitar este momento para repensar onde mesmo nós devemos aterrar. Isso me lembra o nosso grande filósofo, o francês que morreu há pouco, agora não vou me lembrar o nome. E a segunda ideia, eu aprendi com o meu professor de terapia de família, Salvador Minuti, sobre a ideia de que as crianças não deveriam ser adotadas individualmente. Nós deveríamos fazer adoção de famílias, famílias adotando famílias. Fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, talvez nós devêssemos criar parcerias entre famílias. Uma família que está bem se torna parceira de uma família que está se reorganizando. E não precisa ser uma família de Porto Alegre ou do entorno de Porto Alegre, pode ser uma família, assim, lá de Portugal, Isabelle, que se reúna semanalmente com essa família online, que ajude ela a repensar valores, né, Adalberto? Isso que a gente tem que repensar. Quais são os valores básicos? Valores, estratégias para conseguir as coisas básicas e para viver bem
a gente não precisa de muita coisa. Eu estou vivendo faz um mês de uma malinha daquelas de andar, botar dentro do avião, e eu tinha ali roupa de inverno e roupa de verão, porque eu ia para o Titicaca, que é muito frio e muito alto, e eu ia para Salvador. E eu estou sobrevivendo. Verdade que eu comprei 2 roupinhas aqui em Santana do Livramento, porque também, né, tendo oportunidade, a gente pode fazer, mas a gente não precisa Ok, muito para beleza, viver bem. obrigado. Era isso. Obrigada. Valeu, Olga, obrigado. Vilma, depois a Corina, depois o Ricardo. Estava aqui pensando numa afirmação de Dom Helder Câmara. Ele tem um pensamento que eu gosto muito. Eu tenho até no meu e-mail como motivação. Acho que a descoberta é que ninguém é melhor que ninguém. Primeiro aprendizado. Nós somos humanos, e por sermos humanos, nós temos essa dignidade. E o segundo pensamento é aquilo que você tem dito ultimamente, né? A questão do tempo. Esse tempo aqui, essa relação com o material que se acaba e os valores, e nos firmarmos nos valores que são eternos, que não passam. Então, eu penso que a reconstrução precisa partir desses valores transcendentais, porque sem eles... Parece que ela caiu. Professor Corina, Adalberto, espera aí, eu estou seguindo aqui, depois você. é Tem porque eu me lembrei de uma música. E Então pode aí, cantar. viu? Porque a música eu posso cantar, não é? A Pode. qualquer hora. Foi isso que você me ensinou. E ouvindo, inclusive, o que a companheira que acabou de cair, mas não caiu, porque nós estamos aqui, né? Eu me lembrei de tudo que foi falado da música que diz assim, ó, que o amor não morreu, que há o amor em mim, há amor em ti e há amor em Pode. nós. Há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. Eu digo que sim, o amor em mim, amor em ti, ao amor em nós. Eu digo que sim, Anderson, Olga, leva esse amor para toda a nossa família gaúcha. Obrigada. Valeu, obrigado. Corina, Que bom que Sara trouxe isso, porque a fala da Isabelle, ela me tocou aqui, e eu tinha que falar e trazer também a dimensão política dessa história toda. Porque a sujeira que isso trouxe, né, que essa tragédia, essa catástrofe trouxe, ela mostrou bem o quanto que a política oficial ela não vai ao encontro dos interesses da população. Muitas vezes ela vai contra os interesses da população, porque ela favorece os interesses pessoais dos senhores políticos. Então, o que eu queria trazer aqui é que a essência da política é o amor, é porque a gente se ama, que a gente convive e a gente quer conviver com regras, a gente quer conviver bem juntos. Então, que a gente possa limpar essa sujeira e também mostrar que a política é para isso que ela serve, que ela está presente no dia a dia da gente. E se a gente deixa a coisa acontecer sem amor, é isso que a gente vai ter no Congresso Nacional, isso que temos agora. beleza. Eliane, Daniel e Posso depois o falar Ricardo. depois? Eliane, Daniel e Ricardo. Eliane. Eu, olhando para tudo isso, escutando o que aqui foi falado, eu acredito assim que é um alerta para que a gente possa olhar melhor para a natureza como nossa casa. Extensão. E olhando aqui para a realidade de Parambu, no Ceará, as pessoas migraram, várias famílias migraram daqui para o Rio Grande do Sul em busca de melhores condições materiais. E, no entanto, agora tudo se perdeu.
mas não se perderam os vínculos, principalmente os vínculos de solidariedade. E aqui todos estão se mobilizando como podem. E hoje vai ter um evento no Centro Multicultural que é promovido pelos violeiros, que é uma cultura muito forte aqui no sertão do Ceará. E eles se mobilizaram para fazer uma cantoria solidária. Oi, bem, depois te ligo, estou numa live aqui. E aí as igrejas também, algumas estão fazendo campanhas de alimentação e o poder público também se mobilizou e a Secretaria de Ação Social está mobilizada para trazer pessoas daqui que estão lá no Rio Grande do Sul. Então, já chegou um ônibus e já estão fazendo a lotação de um outro. E o que eu mais achei interessante nesse processo é que eles estabeleceram prioridades. E a prioridade é quem tiver criança, ou que foi idoso, ou então as gestantes, né? Então, e fora tudo que a gente vê, assim, é claro, a desgraça é inegável, mas a solidariedade é grande, porque o que a gente vê é que realmente foram salvas muitas vidas. E esse Eliane, povo que está chegando agora, eles estão chegando assim, meio fora de lugar, mas sendo muito bem acolhidos. você que é uma poetisa lá do sertão, você tem alguma poesia que tem a ver com o que nós estamos falando? Sim, eu criei essa poesia baseada nas queimadas aqui do sertão. E eu nunca divulguei, mas acho que agora é o momento de interligar, né, essa questão ambiental, que aqui a gente sofre com as queimadas e lá no sul é com as enxurradas. A natureza e a gente. A natureza vive independente e livre. Por que será que a gente não consegue compreender que a natureza é livre e quer destruí-la e prender? Destruir a floresta, queimar a terra, prender e vender os pássaros, interromper o ciclo do rio, poluir o mar, matar os animais e ainda culpa a natureza pelos desastres ambientais. Somos parte da natureza e ela é parte da gente. Tudo está interligado e preservá-la é urgente. Por que será que a gente vive tão desligado? Cada ser humano precisa se sentir parte da natureza que vive, independente da gente. Porém, a gente só vive sendo dela dependente. Valeu. Obrigado. Daniel? Pode, o microfone. Boa tarde. Boa Pronto. tarde. Boa tarde. Deixa eu baixar a mãozinha aqui. Poxa, eu tô. Só um momento, daqui a pouco eu falo, tá bom? Chegou uma pessoa aqui, daqui a pouco eu falo. Tá bom. Tá. Posso Então, falar, Ricardo. Yara? Fala, Yara. Posso falar, então? Então, me ocorreu que alguém propôs, eu achei interessante, gerar à distância discussões e reflexões sobre as certezas absolutas dessa compulsão de necessidades não necessárias e gerar dúvidas quanto a isso. Eu acho que é muito importante. E verificar que nós precisamos tão pouco para ser feliz, não precisamos daquilo tudo que a gente imaginar. Ok, obrigado. Talvez o sofrimento esteja nessas necessidades gigantescas e não nas reais necessidades. Daniel, conseguiu agora dar para falar? A visita foi embora? Hein, Daniel?
Você pode falar agora? Eu, Ok, então vamos lá. Roberto, eu posso falar rapidamente. Ah, Ricardo, tinha me esquecido de você. Olha, eu adorei tudo que tem sido falado e eu estou pensando aqui em propostas já. Eu Pronto, então vamos adorei para a segunda a, etapa. fa- eu adorei a fala de Olga de plantar árvores e parceria entre famílias. E queria só contar que a gente pode expandir, e estamos no Cabizim fazendo essa proposição, uma experiência em Santa Catarina de uma farmacêutica que colocou mulheres com desordens mentais para plantar árvores na beira de rios. Esse projeto ganhou o prêmio pela Fiocruz como um projeto inovador de intervenção baseado na natureza, e a gente recebeu um pedido da secretária do Meio Ambiente de Goiás de fazer isso como um projeto de 1 ano e meio em larga escala. Então, queria só trazer uma reflexão. Temos um momento agudo agora de saúde mental que precisa promover resiliência. Então, eu acho que a terapia comunitária integrativa, com certeza, já está se mobilizando e seria uma forma maravilhosa de poder promover essa resiliência, junto com a dança, junto com a música e com a cantoria. Então, esse é um pensamento para a fase aguda. E para a fase médio e longo prazo, fazer uma recuperação das árvores, plantio de árvores, e, ao mesmo tempo, essa ideia de parcerias entre famílias, eu achei algo muito inovador, muito interessante. Só para pegar um É, pouco de proposição aqui. o CAIF do Luciano, você ainda está aí? Do Rio Estou Grande do aqui Sul? sim. Estou aqui sim, doutor. Estou aqui, Poderia, o professor. que é que vocês estão fazendo? Se estão podendo fazer rodas ou não? Qual é o apoio que vocês estão precisando? Que é um polo formador de terapia comunitária do Rio Grande do Sul. Então, professor, antes de falar o que nós estamos fazendo, gostaria de um minutinho, né? Primeiro, agradecer, né, a solidariedade de todo o Brasil. E aqui está uma situação de muita dor, muito sofrimento e muito difícil. A pandemia, ela nos afastou, sim, e veio essa enchente, essa tragédia para nos aproximar, porque hoje muitas famílias estão num grande casarão, em abrigos. Então as famílias estão muito próximas, as pessoas estão muito próximas, a dor está muito próxima. E agora nós estamos lutando pela sobrevivência, assim, os cuidados físicos, né? A dor ainda está muito grande, muitas vezes a gente não consegue falar ainda, a maioria das pessoas não consegue falar. A gente foi tentar fazer roda em 2 abrigos e ainda não é um momento, a gente sentiu que não é um momento pela questão da organização, dos abrigos, dos espaços, tem muita coisa sendo oferecida. Então, agora, o que nós estamos fazendo, né? Uhum. Teu microfone. Cortou o microfone. Então, nós estamos articulando junto com a Patrícia, que é da Coordenadoria Regional da Saúde, e o Alfeu, que é das PICs, né, aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos mobilizando a rede de terapeutas comunitários aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu estou fazendo um levantamento, estou pegando o telefone, estou pegando e-mails dessas pessoas e a gente vai ver quem está fazendo roda, quem não está fazendo roda, se precisa fazer uma reciclagem para poder iniciar esse processo de cuidado logo ali na frente. Eu acredito que daqui a 1 ou 2 semanas a gente vai precisar começar a fazer esses cuidados, né? Eu acho que agora ainda é a questão da sobrevivência, a questão física, mas daqui a um pouco as pessoas vão querer falar das suas dores, do seu sofrimento, desses anéis que foram, né? A gente escuta muito a palavra, foram os anéis e ficaram os dedos, né? Mas que anéis são esses que foram, né? Quais são os quilates desses anéis? Quais são os sentimentos que tem nesses anéis, né? O senhor falou ali de uma vida inteira, muitas vezes tentando construir um lar. Eu, por exemplo, meus familiares, eles são de Canoas, meus parentes são de Canoas, que é um município muito afetado. Então, tios, tias, primos perderam muito. Na década de 70, eu era criança e o meu pai e a minha mãe, com 4 filhos, a gente passou por uma enchente muito grande lá. E eu lembro, assim, eu tinha 5 anos e lembro do meu pai pegando eu e a minha irmã e saindo com água pela cintura.
2 anos depois, o meu pai e a minha mãe mudaram para um lugar bem alto, né? A gente saiu de Canoas e foi para um lugar alto de 50 a 60 metros, assim, digamos, e isso aí tem 40 anos, um pouco mais de 40 anos, né? Mas muitos ficaram. Então a gente fica um pouco congelado ainda com toda essa situação. Mas eu acredito que logo ali a gente vai precisar falar e a gente vai ter que estar preparado para poder, vamos ter que estar preparados para poder acolher essas pessoas, né? Então, eu acredito que mobilizar a rede de terapeutas comunitários, não só no Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, porque a questão do online, dos cuidados, e talvez passar por uma reciclagem, de olhar para esse contexto de perda, de lutos, né? Que perdas são essas, essa simbologia que o senhor traz, esse simbólico, né? Então, a gente vai precisar olhar para tudo isso. Verdade. Isso aí, a semana passada eu tive reunido com o pessoal da América Latina, os terapeutas comunitários, e eles lá fizeram um concomitante. Não teve primeiro arrumar para depois. O que precisa, você tem razão de dizer que eles precisam ser atualizados, é como na situação de guerra. Lá a guerra da Rússia com a Ucrânia, tem 20 terapeutas comunitários fazendo rodas debaixo dos bunkers. Mas para eles, no início, houve resistência, porque só se falava do que você disse aí, dos quilates perdidos, mas tem os dedos, tem que olhar para os dedos que permaneceram e o que é que essas mãos inteiras podem construir. Quando a gente, aquela noção do Cronos com Kairos, o Kairos que é o tempo, que é exatamente quando o galho se quebra, que é a hora da gente não falar do galho, é falar do que não quebra, do que é eterno. Isso é fundamental. Se a gente continuar falando do galho quebrado, as pessoas já não aguentam mais, já estão só cor negativa. Falar exatamente, dizer, o que é que a guerra não destruiu em mim, não é? Ou na minha família? O que é que lições eu aprendi, no caso lá deles, com a guerra, ou com o terremoto? Não é? Que a gente possa realmente treinar para que as pessoas não façam perguntas e nem relatos ligados ao tempo cronológico. Esse tempo cronológico não avança, ele se estagna. É que perguntas a gente vai fazer na perspectiva do Kairos. Eu acho que no próximo mês está previsto a doutora Isabelle Ludovic, ela vai trazer uma reflexão sobre o Kairos, né, e o Cronos, que é esses tempos de o que fazer. Então, no momento das tragédias, não é falar sobre a tragédia, sobre os anéis que se foram, os dedos que permaneceram, e com essas mãos o que é que eu posso construir e fazer. Acho que, de fato, para retomar nesse nível, a gente precisa, talvez do ponto de vista técnico, organizar um pequeno treinamento de como trabalhar em situações de catástrofe, para que a gente não fique... Inclusive, pesquisas já mostraram que quando se fica falando, faz piorar o quadro, porque você está mexendo no negativo, no negativo. A gente faz quando a pessoa está falando da morte da mãe, que a vida perdeu o sentido, de repente você pergunta, o que é que a morte não destruiu na sua mãe que se foi? O que é que ainda está vivo? Que a pessoa sai daquele e começa a falar, ela era assim, ela era aquilo, daqui a pouco a gente muda o rumo e sai dessa questão. Alguém tem mais alguma sugestão? O que as águas não levaram, né, professor? O que é que as águas não levaram, exatamente. Eu só queria comentar, isso acho que uma coisa que a Yara tinha comentado antes sobre as necessidades, né? Eu acho que a observação que eu tenho visto, assim, do quanto as pessoas têm buscado as questões, não só o material, a água, o suporte, o resgate físico mesmo das pessoas, mas a preocupação que também está tendo aqui, digamos, as pessoas terem esse conforto com os terapeutas, de buscar até chimarrão, digamos assim, como as pessoas gostam, de resgatar esses valores, essas ações, assim, né? E o quanto é importante das pessoas que já quererem voltar onde já é possível voltar às atividades, exatamente não pela questão material, econômica, mas pelo senso mesmo da vida realmente voltar a acontecer, né? Isso é bem importante, né? Malu, você quer falar alguma coisa? Uma coisa eu coloquei no chat, né? Mas assim, em momentos em que às vezes a fala não é possível, lógico que
se vai falar esse caminho da positividade, do que não se perdeu, acho que esse é um caminho promissor, mas às vezes eu costumo dizer que o corpo precisa falar, né? E o corpo fala. Então, algumas das vivências terapêuticas que a gente faz, TRE, o olhar crítico, o olhar compassivo, e algumas outras selecionadas, eu acho que elas podem trazer ser uma possibilidade concreta de, quando a garganta trava, você expande isso pelo corpo e o corpo vai falar e pode ajudar. Eu fiquei pensando nisso. Beleza. E a importância que a gente tem que entender que o cuidado que não gera consciência não é cuidado, é alienação. Então, as pessoas têm que entender para não reproduzir. O homem que não tem presente a sua história na sua memória está condenado a repetir. O que é que eu pude aprender? O que é que eu descobri, apesar do que aconteceu? Esse é fundamental, o foco nessa direção, de gerar consciência. Para os negacionistas, que não, isso é besteira, olha aí o que está acontecendo. Estão destruindo a Amazônia, estão destruindo as nossas terras, aqui é a resposta do planeta. Então, não tem ideia, eu acho, eu pensei, está aqui, estamos vendo, está na vista, né? Daniel, pronto, você vai ser o nosso último a falar. Você está onde, Primeiro, Daniel? Você é de onde? sou de Manaus, Amazonas, Manaus. Pois não. Primeiro, eu quero pedir perdão que agora eu ia falar, perdão, tá, por isso. Boa tarde a todos. Eu sou paraplégico, fiquei paraplégico em 2020, um acidente de moto. Aí por que eu estou falando isso? Porque de desgrama, coisa ruim, tragédia, eu conheço bem. Porque até aquele dia que aconteceu o acidente, exatamente agora, nesse momento, eu vivo uma tragédia. Porque não foi só a questão física, individual. O que aconteceu comigo, assim, foram coisas assim horríveis que assim, eu vejo como um tsunami, entendeu? O que eu quero também relatar para vocês é que assim, ó, eu moro no Amazonas. Bom, primeiro voltando a essa parte da minha, em particular. 5 meses depois, a única pessoa que trazia meu café da manhã, minha janta, o Covid levou. Vocês comentaram sobre o Covid. Sabe aquela situação que aconteceu aqui em Manaus, que não tinha respiradores? O meu pai foi nesse momento. Meu pai, que trazia meu café da manhã e minha janta. Eu fiquei acamado quase um ano. Sofri demais. 5 meses depois, meu pai morre. Aí eu chorava, fiquei mal. Eu não bebia muita água. Eu não sabia que não ingerir muita água dá infecção urinária. Eu nunca tinha pego essas coisas. Ou seja, eu aprendi tudo vivendo a situação. Hoje em dia, eu posso dizer para vocês, e olha, depois disso, olha só como as coisas são cruéis na vida do ser humano. Às vezes a gente dorme de um jeito e acorda no outro dia ou uma semana depois de estar no melhor lugar do mundo. E às vezes não, às vezes nós estamos lá no fundo do poço, faz parte da vida. Todos nós temos que viver isso. E outra, a gente só querer coisa boa. Não, as coisas ruins fazem a gente crescer mentalmente. As coisas ruins nos tornam pessoas resilientes. As coisas ruins fazem com que a gente perceba que não existe só pessoas mal, pessoas perversas. Também tem aquelas que não têm asas, que pisam sobre a terra e que Deus contempla lá no céu. Essas são as pessoas que Deus diz, vai lá que aquele rapaz está precisando. Aconteceu coisas comigo que eu nunca pensei que iria acontecer. Eu nunca imaginei que existiam tão pessoas boas. Agora, sim, se tratando dessa parte de meio ambiente, essa questão que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, é uma consequência do que ocorreu há anos e anos atrás. O que acontece é que, por conta do garimpo, isso aí eu digo porque eu moro aqui, eu sei o que significa isso. No caso do garimpo, estão destruindo as florestas. Por causa do garimpo, estão jogando mercúrio nos rios.
Por causa do. Aí, olha só, por conta de tudo isso, que é uma questão de poder, de dinheiro, porque quem tem dinheiro, ele tem poder. E ele pode também manipular outras pessoas para que essas pessoas fiquem na mão delas. Olha, o desmatamento da Amazônia como um todo, porque a Amazônia abrange não só o Brasil, mas também o Peru, Bolívia, entre outros, ela está sendo tão grande que mexeu com o efeito El Niño. O El Niño também, ano passado, esses tempos, foi horrível. Então, como o desmatamento, por conta do desmatamento, houve um aquecimento climático no planeta, toda vez que vocês fizerem um estudo geológico, vocês vão perceber que o desmatamento da Amazônia aqui vai gerar problema sempre lá no Rio Grande do Sul. Só que o que aconteceu agora? Aconteceu que ela se misturou com o efeito El Niño e veio uma frente que virou tipo uma parede daí dos oceanos. Por isso que essa chuva não passa daí do Rio Grande do Sul, ela não chega no Paraná, ela não chega em Florianópolis. Por quê? Porque tem uma barreira invisível que vocês não conseguem ver, que veio dos oceanos, e isso que saiu daqui do Amazonas, né, da Amazônia, e junto com os problemas climáticos relacionados ao El Niño, travou aí. Agora, observe bem a questão política que foi comentada aqui também. O nome hoje, o nome é Lagoa dos Patos. Lagoa, eu sou do Amazonas, eu posso dizer para vocês que Lagoa não tem nada a ver com essa lagoa aí que trocaram de nome. Isso daí é um rio, não é lagoa. Agora, vocês sabem por que mudaram o nome para Lagoa? Porque pela legislação brasileira, o rio, quando se trata de um rio dessa magnitude que é o rio, que é a Lagoa dos Patos hoje, né, entre aspas, esse outro rio Guaripe, né, parece que é o nome, o que acontece? Se vocês tivessem, os políticos tivessem deixado esse com o nome de rio, não poderiam construir casas próximo àquele rio. A construção da casa, o que acontece? Derruba as árvores. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Antigamente, quando eu era criança, hoje eu estou com 47 anos. Antigamente, quando eu era criança, era o maior orgulho da gente poder subir numa árvore no quintal das nossas casas. Mas hoje em dia, o que estão fazendo? Estão construindo concretos, tanto no quintal, quanto na frente, atrás, na lateral. Para onde que essa água vai? Ela não tem para onde correr, ela vai para o esgoto. E esse esgoto vai levar aonde? Então, onde vocês chamam de lagos, eu chamo de rio. Eu sei que existe uma diferença muito grande quando se trata de questões. O nosso país é um país continental. Eu estou falando aqui do Amazonas, e vocês, vamos supor, estão aí no Rio Grande do Sul, na parte sul também da região, ou então no Sudeste, Centro-Oeste. Mas olha a diferença de distância que existe. Nós somos um país continental. Então, o que acontece? Olha só as questões que acontecem. Mudaram o nome para que pudesse construir casas próximo ao rio, né? Aqui no Amazonas, olha, eu estou falando do Amazonas, mas também isso se reflete no Pará, tá? Lá no Pará, o que estão fazendo de destruição da mata para fazerem plantações coisas assim, vocês não têm noção, entendeu? Então, assim, isso que está acontecendo agora, claro, a humanidade ela sempre vai viver de tragédias, mas depois de renascimento, depois de sempre vai acontecer isso, porque sempre vai se ressurgir algo bom, mesmo que tenha acontecido alguma coisa ruim. E na consciência da gente, da humanidade como um todo, que de fato o clima ele precisa de nós, seres humanos, para que ele se perpetue de uma maneira boa para nós próprios, para nós seres humanos mesmo. Beleza, então, Daniel. Assim, para concluir, a questão aí da moça que ela falou do que não aconteceu nada, parece, olha só, gente,
Uma coisa que eu queria comentar aqui, antes, na Covid, tiravam as sandálias e os calçados para entrar na casa de alguém, porque poderia trazer algo que contaminasse a casa daquela pessoa. Vocês continuaram a fazer isso, entrar na casa de alguém para tirar a sandália? Porque no asfalto tem sujeira, e a gente está trazendo na casa de alguém que nós estamos visitando sujeira lá do asfalto. Nós soubemos disso através da Covid, mas nós continuamos isso. O que acontece, gente, é que é o seguinte, nós estamos habituados, isso daí os políticos sabem, que a gente só percebe aquilo naquele momento, mas depois nós esquecemos isso, mas isso é por conta do capitalismo. A gente tem que correr atrás de tudo, a gente tem que mostrar para o nosso vizinho ou para o nosso parente que a gente tem um carrão, que a nossa casa é a melhor de todas. É tipo como se fosse uma disputa, e não, gente, nós não precisamos de um carrão, se nós moramos numa cidade, para que um carro em tração nas 4 rodas ou 2,0? Para que, mano, que a gente vai ter que obedecer as regras? Valeu, Daniel. Eu estou vendo que você pode ter limitação nas pernas, mas a sua mente é realmente muito A fértil. minha filha hoje, a mãe dela levou ela, olha só, eu me acidentei, levaram minha filha, minha mãe levou minha filha. E ela não trazia nem minha filha no final de semana para me ver minha filha. E é a única filha que eu tenho, ela tinha 10 anos, hoje ela fez 14, um mês atrás aí, fez 14. Quando chegou lá na Europa, que a mãe dela levou ela, minha ex-mulher, lá em Luxemburgo, a minha filha surtou. E ela hoje está com problema psicológico. Ela está numa clínica psiquiátrica. A única filha que eu tenho. Ok. Agora veja só como a situação é difícil. Daniel, acho que você vai precisar participar de mais reuniões para a gente continuar conversando, porque nós já chegamos no nosso tempo, a gente sempre continua no horário. Talvez o que a gente possa fazer hoje foi importante a gente começar a pensar e ver as opções. Na próxima reunião, que vai ser a Isabelle que vai falar sobre o Kairos e o Cronos, a gente tira um pedacinho do tempo para conversar um pouco mais de ações que a gente poderia fazer para ajudar de uma certa forma, mas no sentido de nós também, porque essa era uma das perguntas que estava lá eu que estou ajudando o Rio Grande do Sul, o que é que eu estou ganhando? O que é que eu estou recebendo? É importante o que é que eu estou aprendendo? Eu dou coisas materiais, mas qual é o imaterial que está chegando até mim? Para que a gente não fique naquela relação vertical. Então, eu queria agradecer a todos, foi excelente. Poderíamos continuar conversando ainda durante muito tempo, e a gente se vê na próxima. Eu queria até te fazer uma pergunta, Daniel. Como é que você soube da nossa reunião hoje? Hoje eu amo, olha, eu estou participando de num grupo do WhatsApp que eu agradeci tanto a Deus por poder ter tido essa felicidade de participar, que é a TCI de Brasília. E aí ela colocou lá, entendeu? Aí eu não sabia, eu tentei entrar desde o início, eu estava ansioso para ouvir vocês, só que o que acontece, eu não conhecia a senha, aí eu apertei lá lei, aí tinha a senha, eu demorei para entrar por isso, gente. Poxa, eu queria tanto participar desde o início. Seja bem-vindo, você está sempre. Para mim foi uma satisfação, para mim foi maravilhoso poder participar aqui com vocês, tá bem? Muito obrigado. Beleza. Nós vamos precisar, o Comitê de Saúde Mental, a gente precisa renovar os membros, tem membros que não vêm mais, então a gente vai talvez ampliar. Então, se dos presentes tem alguém interessado na área de saúde mental e espiritualidade, vocês poderiam dar o nome de vocês, fazer um pequeno currículo, mandar para a gente, para o próprio comitê, para a gente incluir alguns de vocês como novos membros desse comitê, certo? Vocês podem tanto colocar no chat, que essas são gravadas. As pessoas que não puderam assistir podem assistir em casa, certo? Então, muito obrigado a todos. Tem uma mãozinha ali que eu não sei. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Eu só queria dizer assim que a diretoria do Cabizim vai convidar vocês, comitê, para a gente fazer uma ampliação da compreensão com o Comitê de Saúde e Natureza
E eu estou propondo aqui no chat para a gente fazer uma reunião em breve com o Alfeu, que coordena Beleza. o estado do Rio Grande do Sul, ouvir o gestor, o que ele está precisando, para a gente poder fazer ações cooperadas. Só isso. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Aprendi muito Boa Boa hoje. noite, obrigada, foi muito bom.